Agora vamos para o dia 2. Eu sou Liz Kimura, especialista em mapas mentais, e no dia 2 do WA, do Wide Awake em São Paulo, eu anotei 1, 2, 3, 4, 5 e 6 páginas. E essas 6 páginas, então, eu passei a limpo neste mapa mental. Então, vamos começar. Eu também, essa página foi fotografada e agora eu vou olhar ela na foto e fazer um zoom in na tela para te acompanhar. Então, conforme a vez anterior, vamos ligar, não é este, vamos ligar o cronômetro. Iniciar. Agora, dia 2, abertura. Desta vez, a abertura foi feita pela Renata Castro. E da mesma maneira, nós começamos com aquele vídeo do Jerônimo, falando que tudo que você precisa está dentro de você. Você é muito maior do que você imagina, só precisa acreditar e saber como achar. Por isso que precisamos de um coach. A Renata Castro, ela comentou um pouquinho sobre a história dela. Em 2014, novembro de 2014, ela passou por um divórcio. Em 2015, ela conheceu o Jerônimo num vídeo que era assim um farol, que falava dos próximos 20 metros. E no mês de abril, pediu demissão. E ela comenta que então ela virou coach e o filho também quer ser coach. E nesse segundo dia ela pediu para as luzes do auditório ficarem apagadas e pediu para todo mundo da plateia ligar o celular e ativar a lanterna. E nós recebemos o Jerônimo com a música do Lulu Santos cantando Tempos Modernos. E o nosso mestre começou comentando que derrotado não é só quem cai, mas é quem não volta a levantar. Quem não existe mais em você, quem nasceu no lugar, o que já mudou na sua vida. E a plateia deu vários depoimentos e o Jerônimo comentou que ele quer continuar assistindo, né, quer continuar ouvindo todos esses depoimentos e que lá fora, no stand, tem uma câmera para gravar. Então pediu para que cada um, na hora do intervalo, pudesse gravar o seu depoimento. E ele então pediu para a gente pegar o mapa da clareza, do lado A, e anotar bem aqui quem sou. Qual é a palavra que você ouviu no exercício de visualização de ontem? Lembra, no último exercício de visualização, qual foi a palavra? Essa palavra para você anotar aqui. E com isso, no nosso espaço de insights, ganhamos o nosso 4º princípio de Awaker. Seja quem você é. E todos ganharam a pulseira, né? E nós também fizemos a âncora nesse momento, para conseguir fazer aquela associação. E ele comentou então sobre os hábitos de pessoas de sucesso. Elas sempre buscam um ponto de melhora. Por exemplo, quanto mais em relação à TV, quanto maior a renda, menor o tempo assistindo televisão. Da mesma maneira que quanto menor a renda, percebe-se, né, maior tempo assistindo TV. Então, as pessoas de sucesso, elas têm o hábito de leitura. Elas têm uma mente abundante. Elas sempre se perguntam, elas não ficam procurando culpados. Elas perguntam, como posso melhorar? Como posso contribuir? Como posso ajudar? Já a mentalidade de escassez começa a procurar culpados. Ou então fazer a pergunta, o que eu ganho com isso? Então,
as pessoas de sucesso têm o hábito de olhar para frente. O Michael Phelps comenta que tem pessoas que são tão pobres, né, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então, e o Jerônimo falou que ele entende por que é tão difícil mudar. Porque existem duas razões. Uma é nosso instinto de sobrevivência. Né? Fazer o que já faço hoje tem me mantido vivo. Né? Então, por isso que mudar é difícil, porque o que a gente faz hoje nos mantém vivo. Quem garante que fazendo uma mudança a gente vai continuar vivo? Né? E aí, outra questão é em relação ao cérebro. É a segunda razão. Por quê? O cérebro tenta trabalhar no modo automático. Né? A atividade cerebral, né, consome muita energia, consome 25% de energia. Mas quando você está em rotina, isto é, no piloto automático, as ondas cerebrais elas são suaves. Agora, quando você está em momento de mudança, com uma novidade, as ondas cerebrais elas ficam assim enlouquecidas. Por isso que, né, ficar no modo automático é melhor. Por isso que é difícil mudar. Agora, depois desse momento, nós entramos na palestra com o Eric Arruda. Então, na abertura, deixa eu ver aqui, o Eric comentou que ele é engenheiro, ele se formou em engenharia, mas isso não era algo que eu realizava. Então, ele chegou a ter problemas de saúde. Até que ele teve uma oportunidade numa startup nos Estados Unidos. E foi bem na época de uma premiação. E ele adorou aquele evento de reconhecimento e colocou como meta dele que, né, ele ia conseguir uma placa também. Um ano depois, ele realmente voltou para o evento e ganhou essa placa. Mas na mente dele, ele chegou à seguinte pergunta, né? O que eu vou fazer com esta Então, por que faço o que faço? Né? Ele descobriu, através do coaching, né, algo que assim, ajudou muito ele. Principalmente o tópico sobre os perfis comportamentais. Ele fala assim que todos nós temos os 4, né, mas um deles se sobressai. E é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e ajuda muito no relacionamento com as outras pessoas. Então, esses perfis são o executor, comunicador, planejador e o analista. Então, no caso do executor, quais são as principais características? O foco em resultado. Né? É uma pessoa que gosta de ter poder, é rápido e adora desafios. Ele deu como exemplo o Bernardinho, técnico de voleibol. E lembra daquela história que ele contou? Que o Eric Arruda estava lá em Belo Horizonte dando uma palestra e que ele tinha programado o voo, né? Porque ia dar tempo, mas a programação acabou atrasando e no final ainda várias pessoas se aproximaram dele no palco querendo tirar dúvidas e ele pediu para elas acompanharem ele e ele foi pedindo o Uber e, né, só torcendo para que fosse um executor, porque lá de BH até o aeroporto em Confins é longe pra dedéu. Nossa, realmente esse taxista fez um milagre de conseguir levá-lo. Durante o voo, o taxista até adicionou o Eric no Facebook e depois mandou uma mensagem perguntando se ele conseguiu chegar a tempo, se ele conseguiu pegar o voo, né? Que bacana. Aí, no segundo perfil do comunicador, o grande foco é em pessoas, né? É no reconhecimento. Né? E alguém que gosta de ter muita liberdade e é extremamente comunicativo. E ele deu como exemplo a Ivete Sangalo e mostrou um vídeo de uma menininha que acho que era uma bebê, né? Que ela estava de costas e estava reclamando, estava toda emburrada, que ela não estava gostando, mas quando ela vira e vê a câmera, lá foi ela, deu uma pose e um belo sorriso. Então é alguém que adora, né, um microfone, adora aparecer nas câmeras. Já o planejador é aquele que o principal foco é a segurança.
alguém que gosta de estabilidade, né, de planejamento e sem conflitos. Ele deu como exemplo o técnico Tite. Já o perfil analista é alguém que busca excelência, né, preocupado com os detalhes, extremamente sistemático e gosta de estar certo, como, por exemplo, o Steve Jobs. No final, ele até mostrou fotos de várias outras celebridades também com esses diferentes perfis. E ele comentou assim, na prática, ele mostrou a área de trabalho de um executor e de um comunicador. Então, o executor estava tudo assim, bonitinho, organizado. E o comunicador estava cheio de ícones de informações na área de trabalho. Então, assim, na prática, ele comentou que não tem melhor nem pior, né? Ocupe o seu lugar no espaço, né? Ocupe o seu espaço no mundo, né? Por isso que cada um, né? Todos nós temos, né? E buscar conhecer aí o seu. Ele mencionou então o Minimax. O que é esse Minimax? É maximizar os seus pontos fortes, os seus recursos, né? E minimizar seus pontos fracos, as suas interferências. Né? A roda de competências é uma ferramenta que foca naquilo que você é bom. Ele traz o seu raio-x, os seus talentos, inclusive a sua preferência cerebral. E ele então nos chamou a uma reflexão na comunicação, né? Que existem duas regras, né? A regra de ouro, que todos conhecem, né? Trate as pessoas da maneira com que você gostaria de ser tratado. Mas depois dessa explicação toda sobre os perfis, ele nos deu uma regra de platina. Trate as pessoas da maneira que elas gostariam de ser tratadas. Comunicação não é o que se fala, é o que os outros entendem. Inclusive, ele citou Nelson Mandela, que se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Mas se você falar com ele na sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Né? E ele concluiu, então, que essa questão, né, de você julgar, entender, respeitar, valorizar todos nós, né, nos nossos diferentes perfis e, mais do que tudo, aceitar. Então, essa foi a breve participação do Eric Arruda durante o WA, o Wide Awake do segundo dia. Então, voltando para o nosso mapa mental. Na volta, uma das coisas que o Jerônimo fez foi falar sobre gratidão e veio perguntar quem foi que fez o exercício e enviou aqueles 3 áudios de gratidão. Então, ele fala como é importante a gente escolher um coach e um mentor. Mas quando você escolhe um mentor, né, você tem que escolher um bom, né, um bom mentor. Então, ele mencionou que o mentor dele é o Roberto Chinhachik. E nesse momento, dentro da plateia, ele apresentou um novo palestrante, o Arthur Chinhachik. Então, se você fizer uma busca na internet, você vai encontrar muitos conteúdos de grande valor do Arthur Chinhachik. Recomendo essa busca. E aí, ele passou então para o tópico mais do que a mente, onde ele falou do cérebro, mente, corpo e daquele círculo lá do relacionamento. Então, vamos fazer um zoom in aqui, ó. Ele menciona que o cérebro e a mente, eles são diferentes. O cérebro é um órgão com funções, né? Ele sofre desidratação, a perda da capacidade cognitiva. Então, é importante que a gente beber água. Falando nisso, eu trouxe a minha água aqui. E que o cérebro, ele tem assim, o objetivo dele é ser um processo, ele faz assim, processos decisores, diferente da mente, que é a individualidade, a subjetividade, os pensamentos e os julgamentos. Já o corpo, o importante que é
essa parte do corpo, ele menciona da Amy Cuddy. Ela é autora de um livro chamado O Poder da Presença. Como a linguagem corporal pode ajudar você a aumentar a sua autoconfiança. E ela, inclusive, tem um TED com o título Sua Linguagem Corporal Molda Quem Você É. E isso tudo dentro, né, do círculo de relacionamento. Aí ele fala dos 4 neurotransmissores, que é aquele quarteto da felicidade. Então, na dopamina, ele comenta que é o que falta nos drogados, né? Aquele estado de bem-estar, né? É o poder das pequenas vitórias. A endorfina é aquela que alivia a dor, você consegue através de atividade física. E a serotonina é quando você lembra das conquistas, né? Quem tem falta de serotonina é quem está com depressão, não tem aquela sensação, né, de pertencer. E a ocitocina é aquela da presença, né? Aquela que está presente quando há conexão, o sentimento de maternidade, é o que, como fala, ele aparece quando a mãe está amamentando o bebê, é o sexo com orgasmo, e quando você dá abraços longos. Aí ele comentou daquele executivo que tinha aprendido isso num treinamento e propôs para um filho adolescente, que eles estavam aí em conflito, de fazer esse exercício, de um olhar no olho do outro durante 1 minuto, sem falas, né, em silêncio. E como ele conseguiu se reconectar com esse filho adolescente. Aí ele mencionou sobre a congruência sistêmica entre todos eles, né? Então, cérebro, corpo e mente. Então, a congruência sistêmica positiva é aquele estado de recurso. E a congruência sistêmica negativa é aquele estado de interferência. Então, ele menciona de evidência científica, citando um livro do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, e pediu para nos reunirmos, né, em grupos de 4 pessoas, e nesse momento, na primeira etapa, alguém tinha que contar uma história triste, e na segunda etapa contar uma história massa, né, e nas conclusões, né, a linguagem corporal. Então, na história triste, percebi as pessoas, né, com o corpo assim curvado, falando mais baixo, né, e com aquelas expressões faciais. E já na história massa, todo mundo com aquela, né, ombros erguidos, né, um tom de voz mais alto, sorriso no rosto. Então, ele pediu para fazermos a nossa âncora novamente, em posição de gratidão, posição de awaker, né, com os braços abertos para cima e o queixo, né, levemente elevado. E nesse exercício, todos estavam lá em pé, levantados, de braços abertos, com um sentimento de gratidão, né, imaginando aquela luz dourada e com aquela energia para ocupar o seu lugar no mundo, né, expandindo e, na última etapa, pegar a sua parte. Ele fez uma revisão da pirâmide do desenvolvimento pessoal, então lá do conhecimento, da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, do autodomínio, o autodiscernimento, a autolibertação e a transcendência. E voltou no tópico da congruência sistêmica, então eu voltei na mesma cor, né, entre cérebro, corpo, mente, a gente manter essa rotina, esse padrão, né, alto, né? Por isso que ele fala assim da rotina extraordinária. Então, ele menciona de 5 rotinas extraordinárias: a de ativação, quando você acorda, a de fechamento, quando você vai dormir, a de desafio, né, a de produção e a de alimentação. Então, ele fala aqui, quando você está em estado de, né, quais são esses, quando você está, né, nesse estado de recurso, né, como que você se percebe?
E aí, quando você entra no estado de interferência, para você bugar o sistema para conseguir voltar ao estado de recurso. Então, por exemplo, falar alto e rápido, cantar, dançar, né? Música, né? If, né? Se estiver no estado de interferência, then, né? O que você faz para voltar ao estado de recurso? Outros exemplos do estado de interferência é quando você fica numa posição fetal, quando começa a dar umas bufadas, né? Ou quando você tem uma frase, né? Tem pessoas que às vezes elas têm uma frase, né, padrão quando entra no estado de interferência. E nesse momento, então, nós fomos para o mapa da clareza, do lado B, dessa vez, e nesse lado, anotar o que ativa o meu estado de recurso e o que ativa o meu estado, ou melhor, no lugar de estado de interferência você, aqui, isso mesmo, ó. O que ativa o meu, aqui, então, ó, o que ativa o meu estado de interferência aqui e o que ativa o meu estado de recurso aqui em cima. E aí nós viemos a revisão do método A5C, da clareza, caminho, caminhar, consistência para alcançar a conquista de maneira alinhada. Então ele falou sobre o propósito inabalável, que é aquele combustível para a gente alcançar a nossa missão. Então, o propósito inabalável é diferente de missão. É o que faz você continuar quando os outros desistem. Né? É aquele combustível que te move para o prazer e te afasta da dor. Nos 3 níveis, no eu, nós e todos nós. Então, aqui no espaço de insights, nós fizemos então o exercício do propósito inabalável, que é quanto mais específico, melhor, quanto mais, melhor. Ele mencionou o Spencer Johnson do livro Um Minuto para Mim. Eu fui fazer uma busca na internet e tem muito mais livros associados ao Spencer Johnson, daquele Quem Comeu o Meu Queijo, Quem Mexeu no Meu Queijo, e o Gerente Minuto. Então, esse Um Minuto para Mim deve ser um livro anterior. Então, quando você coloca aqui no mapa da clareza, lado A, aqui, meu propósito inabalável, eu, nós e todos nós, então, exemplos de eu, seus bens materiais, nós. Primeiro é a clareza de quem somos nós, sua família, sua empresa, seu país, né? Todos nós, é o universo, né? Ele ultrapassa o eu. Por exemplo, ensinar criança a tocar violão. E aí preencher ele no seu mapa, aqui no seu mapa da clareza. Daqui, o próximo tópico foi sobre os planos. Contar ou não contar? Então, o que acontece? Tem pessoas que quando conta, se alimenta disso e não realiza. Então, ele comentou que quando me comprometo com alguém, tenho mais chances de realizar. Né? Então, é o equilíbrio dos cenários. Né? Não é contar tudo e nem contar nada. Então, no nosso espaço de insights, nós ganhamos o nosso princípio, o 5º princípio. Não fale do que quer viver, viva do que quer falar. O 5º princípio de um awaker. Nós viemos então para o tópico de treinando o cérebro sobre a impecabilidade da palavra. Então falta integridade, né? Fala uma coisa, mas pensa em outra. Então, no espaço de insights, o princípio 6, seja impecável com a sua palavra. E aí, você não é o seu fracasso e nem o seu sucesso. Nesse momento, ele comentou aqui da nota de R$50,
né? E citou a Brené Brown, autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ela tem um TED que se chama O Poder da Vulnerabilidade. E ela, inclusive, tem uma série na Netflix. Então, quando eu acerto, eu comemoro. Agora, quando eu erro, eu aprendo. Ele trouxe ao palco a Gabi Ferreira, uma jovem de 21 anos, blogueira, influencer, que tem um engajamento extraordinário e tinha como vulnerabilidade falar em público. Ela falou, né, e depois disso ela aprendeu que tudo bem. Né, naquele dia ela gravou no Stories do Instagram, mas como fica só 24 horas, já foi. Então, para ela, falar em público virou um recurso e não uma interferência. Se você entrar no Instagram dela, que chama Gabi Ferreira Blog, lá no dia 5 de maio de 2019, você vai encontrar um longo post sobre este momento. E o que ele falou sobre esse medo de falar em público, né? Que é um medo onde o pareamento foi feito um pareamento negativo. Então, aleatoriamente, o Jerônimo escolheu 15 pessoas e levou para o palco. E tocou aquela música Happy, do Pharrell Williams, daquele filme Meu Malvado Favorito. E eles subiram no palco, dançaram e ainda fizeram 1.600 pessoas dançarem junto com elas. Então agora esse pareamento em falar em público virou um pareamento positivo. Agora ele foi falar sobre as coisas simples e pediu para que pegássemos o nosso espaço de insights e respondêssemos as seguintes perguntas. O que faz você se sentir bem? O que você fazia e que não faz mais agora que cresceu? O que é extremamente simples e quando você faz, se sente extremamente bem? O que eleva a sua energia? Quem você ama estar junto? Para então, no nosso mapa da clareza, preencher aqui, isso me dá muita energia. Então, aqui, ó, isso me dá muita energia. Você deve ter preenchido aqui com essas informações. Agora, ele falou sobre respeitar o corpo. Comentou dessa Michelle Cook que ela perdeu os membros da família depois que se mudaram para os Estados Unidos. Ela foi então investigar e chegou a uma lista dos 10 piores alimentos. Então ele começou pelo 10º, sorvete de massa. 9º lugar, salgadinho de milho. 8º, pizza congelada. 7º, batata frita. 6º, salgadinho de batata. 5º, bacon e carnes processadas no geral. Tanto é que no 4º foi o hot dog. 3º, donuts. 2º, refrigerante. 1º lugar, o refrigerante diet. E aí, o exercício que nós fizemos em dupla é o que você vai tirar da lista. E aí, o que você já tirou? Com isso, nós ganhamos o 7º princípio de um awaker. Respeite o seu corpo. Ele é o templo da sua essência. Aí nós fizemos um exercício de visualização e no mapa da clareza, onde eu vou chegar? Então, anote o que veio, né, o que você viu na visualização e de quem é a responsabilidade. E qual é aqui, minha responsabilidade é de 0 a 100%, qual é a sua responsabilidade? Agora, o Jerônimo estava num tópico de quem eu vou honrar. E ele falou então dos soldados americanos, mostrou, né, um vídeo de soldados americanos voltando para casa de surpresa ao reencontrar seus filhos.
Então, ele pergunta, né? Ele comentou, né? Tem hora que você vai querer desistir, né? Quem merece o seu melhor? E no mapa da clareza, né? Vou honrar, né? Vou dar certo para honrar quem? Sua família, seu país, quem? Quem você anotou? Aí nós chegamos num exercício de visualização que as grávidas não puderam participar. Então, eu fui breve nas anotações do mapa mental para não entrar também em detalhes, porque é possível que uma grávida esteja assistindo este vídeo, né, ou tendo acesso a esse mapa mental. Mas você que vivenciou essa visualização, com certeza vai se arrepiar e lembrar de todos os detalhes do quarto branco, das 5 visitas e o que você anotou no seu EI, no seu espaço de insights. Né? Era para você ter anotado tudo que veio naquela visualização, todos os seus aprendizados, as mudanças e principalmente as ações que você pretende tomar e que a essa altura do campeonato já deve ter tomado. E nós então chegamos no fechamento do dia 2, né, com a pergunta: quem está disposto a construir uma vida extraordinária? De quem é a responsabilidade? Quem é você? E ao fundo, o Frejá cantando Amor para Recomeçar. E assim, finalizamos o dia 2 em, vejamos, aqui. Opa, esse daqui nós alcançamos a meia hora. Então, aquele dia 2 inteiro, recapitulados numa única página, em apenas meia hora. Até o próximo vídeo.